Boa tarde para você que está assistindo aqui essa aula ao vivo. Bom dia ou boa noite se você vai assistir essa aula gravada aí nos nossos canais, seja no YouTube, no EducaPE ou nas reprises de televisão aí. Eu sou o Aquiles Cavalcante, sou mais um dos que colabora nesse projeto de Química que é o EducaPE, juntamente com o professor Bruno Lardião, com o professor Francisco Coutinho. Estamos aqui juntos em mais uma aula para a gente seguir aí aprendendo sobre química. E na aula de hoje, como a química revolucionou uma série de equipamentos e procedimentos que a gente realiza e utiliza no dia de hoje e como isso impactou a sociedade. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a radioatividade e a estrutura atômica, principalmente a estrutura atômica nuclear e quais as consequências dessa estrutura atômica, o que é que a gente pode extrair de positivo ou eventualmente de negativo dessa estrutura, tá certo? Antes da gente começar a aula de hoje, eu queria te fazer um convite de me procurar lá no Instagram, o @Aquiles_Cavalcante. Você aluno, você professor que deseja ter acesso a esse material, eventualmente tirar alguma dúvida, discutir sobre algum aspecto da aula, sinta-se convidado aí, a gente está à disposição de seguir ajudando, colaborando, contribuindo com a educação de Pernambuco. Tranquilo? Dado esse recado, vamos embora lá para a nossa aula, né? Então, antes da gente começar a falar da radioatividade em si e da emissão radioativa dos núcleos atômicos, a gente precisa primeiro saber como é que tudo começou, né? Então, a gente vivenciou um período onde ampolas, que eram tubos de vidros, com eletrodos, né, aplicando uma descarga elétrica, uma diferença de potencial, foram estudados de forma muito ampla, né? Uma série de experiências feitas com este tipo de equipamento, sempre com algumas pequenas modificações. Essas experiências trouxeram uma série de conhecimentos e de revolução na ciência. Inclusive, o modelo atômico de Joseph John Thomson, né, ou o modelo de pudim de passas de Thomson, ele vem justamente dessas experiências. A ampola de Crookes foi uma das primeiras e mais importantes dela, mas vieram outras depois que ajudaram a entender como é que funciona esse átomo, né? Então a gente tem aí o esquema, basicamente a gente tem um eletrodo funcionando aí como um cátodo, tá certo? Como o nosso polo negativo aqui, e a gente tem um outro eletrodo funcionando como polo positivo, o nosso ânodo. Aplica-se então aqui uma diferença de potencial, né? Vulgarmente chamada como voltagem, e ao se fazer isso, se observa a emissão de uma luz esverdeada. Essa emissão de luz é o que começa a chamar a atenção dos cientistas e desperta neles o desejo de fazer experiências semelhantes. Aí uma série de experiências parecidas, com pequenas modificações, vão sendo testadas e levando a novos conhecimentos. É assim que a gente desenvolve, que William Röntgen vai produzir o primeiro equipamento de raio-x. Como é que tudo isso aconteceu, né? Ele estava fazendo uma dessas experiências, onde se adapta a ampola de Crookes, se faz pequenas modificações para tentar chegar a novas conclusões, e ele observa que essa radiação que sai da ampola está fazendo brilhar um quadro que ele tem. Então ele tem um quadro, ele está no seu laboratório, nesse laboratório tem um quadro, esse quadro está de costas, ou seja, a sua pintura está de costa para a ampola, mas a pintura, a tela, a parte pintada começa a brilhar, semelhantemente ao que acontece com a própria ampola. Então é como se uma luz estivesse projetada aqui e ela fosse se dispersasse até esse quadro e voltasse a brilhar nele. Então isso desperta a curiosidade para que o Röntgen tente entender o que está acontecendo. A primeira coisa que ele fez então foi colocar papel cartão preto, né? Recobrir essa ampola na tentativa de que a luz que sai dela, que é projetada, não pudesse alcançar esse quadro. E aí, para sua surpresa, o que ele observa? Ao recobrir essa ampola e impedir que a luz saísse, pelo menos a luz visível, ele observa que o seu quadro, formado por um sal fosforescente de platina,
continue a brilhar ou siga a brilhar mediante o funcionamento dessa ampola. Então, a partir do momento que ele aciona a ampola, apesar de não ver mais luz saindo, porque ela está recoberta aí com o papel cartão preto, né? Ele ainda assim observa esse quadro acendendo. E aí ele determina que ali existe uma radiação, um raio desconhecido, que não é a luz visível, a luz esverdeada que ele via da ampola, mas um raio que ele não conhece a sua natureza, capaz de atravessar esse papel cartão e fazer brilhar esse quadro. Na época, esse raio foi denominado como um raio X. Esse X que remete aí a uma questão matemática, a algo desconhecido, algo que não se compreende, tá? Então, a natureza dessa radiação naquela época não era bem compreendida. Hoje a gente sabe que o raio X nada mais é do que uma onda eletromagnética, semelhantemente às cores visíveis, a luz infravermelho, a luz ultravioleta, enfim, uma série de outras ondas eletromagnéticas. A diferença, basicamente, é a frequência com que essa radiação ela é produzida. Isso é o que distingue aí o raio-x das outras radiações corriqueiras. Então ele começa a fazer uma série de adaptações na expectativa de que essa radiação saísse numa direção única. Porque ele observa que essa radiação ela é capaz de fazer reagir o material depositado nas chapas fotográficas. Então, aqueles filmes fotográficos que se utilizava há décadas atrás, hoje a gente não utiliza porque as fotos são digitais, né? Pelo menos não de forma corriqueira, isso não é utilizado. Mas basicamente eram um material que recebia a imagem, a luz para ser mais exato, e no exato ponto onde a luz bate nesse material, nesse filme fotográfico, uma reação química acontece, modificando sua coloração e deixando claro que ali bateu a radiação, com maior ou com menor intensidade. Então, ele observa que esse mesmo fenômeno também acontece com esse raio-x e que este raio-x é capaz de atravessar determinados materiais. Então, daí ele vem a experiência clássica, né, de que é pegar uma ampola como essa, cercá-la aí, ó, de um material que não vai permitir a vazão, né? Nesse momento ele já está usando um revestimento de chumbo, né? As placas de chumbo, por serem muito densas, permite que a radiação não extrapole, não saia, a não ser pelo orifício que ele deixou aí disponível. Então ele deixa um orifício aqui, esse orifício vai permitir que a radiação X possa ultrapassar e coloca aí a sua mão. Na verdade, a mão utilizada foi a mão da sua esposa à época, né? Ele está operando a máquina e pede a ela que o auxilie colocando a sua mão sobre a chapa fotográfica. E aí o resultado que ele obtém é exatamente o que nós vemos nessa imagem B. Então, a gente tem a radiografia, ou seja, a luz que passou pela sua mão, pela sua estrutura mole das mãos, né? Os tendões, a musculatura, o tecido adiposo presente na mão, enfim, toda a estrutura mole, com a exceção dos ossos, então, né? Então, passa a radiação completamente e aí queima a chapa fotográfica, deixando ela na coloração negra, né? A região onde a radiação não consegue passar, isto é, na estrutura óssea, ela permanece na coloração branca, na verdade acinzentada, né? E isso faz com que ele consiga perceber onde estão os ossos e onde estão as estruturas mole da mão. Então, a partir desse momento, uma série de estudos começam a ser realizados na tentativa de entender quais são as propriedades e possíveis aplicações para essa radiação X. E eu nem preciso te dizer o quanto essa radiação X ela revolucionou a nossa vida, né? Então, quando você tem uma fratura, tem até, às vezes, até uma lesão ligamentar, né? Um ligamento se rompe completamente, você consegue diagnosticar isso com um raio-x, um simples raio-x. Né? Um exame realizado há mais de 100 anos atrás, 130 anos aproximadamente, que já era fácil naquele momento e continua sendo simples e fácil de ser realizado, barato de ser realizado.
Então, ele consegue determinar se a tua estrutura óssea está correta, se está na posição certa, se eventualmente algum ligamento que se desprendeu, que se rompeu, arrancou algum pedaço da estrutura óssea, determinando então ali aquele rompimento. Então, tudo isso consegue ser detectado com o raio-x, né? Então, imagina que antes disso, a solução para tratar uma fratura seria sempre abrir, ou pelo menos na maioria das vezes, abrir o membro fraturado para entender a extensão dessa fratura, colocar a estrutura óssea no seu devido lugar e então fechar. Então, isso gerava um custo muito elevado, uma recuperação mais lenta para o paciente, muito mais trabalho para o médico. Então, o raio-x ele chega para revolucionar. A partir do momento que eu consigo saber como é que é a estrutura do corpo humano por dentro, sem precisar abri-lo, como é que está a situação dele, sem precisar de um procedimento cirúrgico, isso acelera uma série de tratamentos. Hoje, fraturas simples são tratadas simplesmente com um raio-x para diagnosticá-lo e uma imobilização adequada de acordo com aquilo que o raio-x me mostrou. Então, simples assim, esse exame revoluciona a forma como se faz medicina. Hoje existe um exame que é uma variação do raio-x de forma muito mais eficiente, mais sofisticada, que é a tomografia computadorizada. Basicamente, o que é esse exame? É você fazer num único exame 100, 150, 200, 300 radiografias, imagens com pequenos ângulos de diferença, para que eu possa somar todas as imagens no computador e assim saber exatamente como é que está a minha estrutura óssea. Então, a tomografia computadorizada nada mais é do que uma evolução do raio-x. Evidentemente, por causa de tudo que eu acabei de narrar, ela acaba sendo um pouco mais cara do que o raio-x, né? Na verdade, significativamente. Mas ainda assim um exame acessível e que ajuda a revolucionar aí a medicina, né? A continuar revolucionando a medicina. Quando você chega num aeroporto e pretende ali embarcar, antes de ir para o salão de embarque, você passa por um equipamento de raio-x, que vai detectar se você de repente não possui ali algum tipo de material inadequado. O transporte de drogas, de uma faca, de uma arma, enfim, de uma série de materiais que, por causa da segurança de voo ou da legislação daquele país, é impossível ou não deve ser realizado. Então, para evitar que a pessoa seja revistada, que alguém precise tocar nela, que tempo seja perdido, que a roupa da pessoa precisa ser removida para se ter certeza da segurança do voo, o simples usar de uma máquina de raio-x já elimina todas essas dificuldades. Então, o raio-x, descoberto há mais de um século atrás, causa esse impacto. Mas não só esse. Que impacto mais o raio-x traz para a gente? Um pesquisador chamado Becquerel, ele detecta um minério, na verdade uma rocha, né, chamada vulgarmente de pechblenda, da qual se acredita que o seu principal minério era a uranitita. Percebe que essa radiação, ou melhor, que essa rocha emite uma radiação semelhante à radiação X. E aí o Becquerel começa a fazer uma série de estudos sobre essa rocha. Em princípio, ele acredita que o seu poder de emitir luz, de emitir esses raios-x, só pode ser observado quando há um estímulo externo. Então, o que ele imagina? Eu exponho essa rocha ao Sol e o Sol, ao bater nessa rocha, estimula ela a emissão de radiação alfa, tá? De radiação, na verdade, X, perdão. E aí, o que acontece? Ele começa a fazer alguns estudos, coloca uma chapa fotográfica dentro do envelope, né? Ou seja, livre da presença da luz solar, da luz visível, e aí coloca essa rocha sobre esse envelope. Expõe os dois ao sol e observa que no local onde estava aquela rocha, a chapa fotográfica ela é queimada, ela é impressionada. O que de fato dá a entender de que ali há realmente radiação X. Como o procedimento científico manda, e a gente já viu isso, lembra? É necessário reproduzir o experimento, ver se aquilo não foi simplesmente uma coincidência, né? E esses experimentos vão sendo refeitos. Até que, um belo dia,
ele tentando refazer esses experimentos, está chuvoso, né? E permanece assim por aproximadamente 3 dias. O que o Becquerel faz? Pega o seu envelope com a chapa fotográfica, guarda dentro de uma gaveta, junto com a peste blenda, juntamente com essa rocha, e ele percebe depois de um tempo que apesar dessa rocha não ter sido exposta à radiação solar, que as manchas existiram ou passaram a existir na chapa fotográfica do mesmo jeito. Então, ao retirar da gaveta, ele vai checar se o filme fotográfico está certo, está pronto para uso, e aí é quando ele detecta que, na verdade, ele já foi queimado, né? Ele já sofreu o efeito dessa radiação X. E é nesse momento que o Becquerel entende ou percebe que ele descobriu a radioatividade natural. Veja, o experimento da ampola de Crookes e o próprio experimento de William Röntgen, né, faz com que eles descubram a emissão de radiação artificial. Uma máquina criando essa radiação, que no caso aí é luz visível e radiação X, no caso do experimento de Röntgen. Becquerel, estudando essa rocha, acreditando que é radiação X, e não é, tá? É uma série de outras radiações que nós vamos ver já já. Então, ele vai fazer esses mesmos estudos e percebe que a rocha sozinha, sem o auxílio do Sol, emite radiação, que ele achava então ser essa radiação X, tá? Então, ele percebe que a emissão ela é natural, sem a necessidade de nenhum estímulo. Daí, ele vai lá e estimula um casal de físicos, né, Marie e Pierre Curie, que estudem a peste blenda, porque entendem que ali deve haver algum mineral que faça a emissão de radiação. E emissão de radiação numa quantidade significativa. Olha, só para você ter uma ideia, o urânio é o elemento químico utilizado na maioria das armas nucleares. Nas usinas de energia, de produção de energia nuclear também. Então, o urânio é um elemento extremamente radioativo. Nessa época, o próprio Becquerel já desconfiava que na peste blenda, naquele minério, existia alguma coisa que emitia muito mais radiação eletromagnética ou radiação nuclear, que era muito mais forte do que o próprio urânio. E aí ele estimula esse casal que comece a fazer esses estudos. O casal então vai fazer uma série de processos de purificação, né? Cristalização dessa rocha, dissolve, cristaliza, para tentar separar os materiais que estão ali. E com isso eles acabam descobrindo 2 elementos químicos, o polônio e posteriormente o rádio, né? 2 elementos cuja capacidade de emissão de radiação é centenas de vezes maior do que o urânio. Só para você ter uma ideia, né? O polônio quase 300 vezes mais radioativo. O rádio quase 800, 900 vezes mais radioativo do que o urânio, o material que forma a bomba nuclear, né? O Becquerel, a Marie e o Pierre, em razão dessas descobertas, acabaram ganhando, inclusive, o Nobel de Física aí em 1903, né? Justamente pela descoberta da radioatividade natural, da emissão radioativa. Mais para frente um pouquinho, a gente começa a entender os próprios estudos da Marie, né? O Pierre tem uma morte precoce e acaba não ajudando a Marie nas suas descobertas, né? Ela segue sozinha na sua empreitada acadêmica e ela começa a compreender esse processo de emissão. Evidentemente que o que a gente vai tratar aqui não é descoberta apenas da Marie, mas sem dúvida ela teve uma contribuição aí significativa, né? O que ela observa? Olha, todo átomo, a gente já sabe, né? Os cientistas já sabiam naquela época, são formados por núcleos. Então, são núcleos rodeados por elétrons. Na aula de hoje, a gente vai tratar só dos núcleos. Então, ela percebe que existem 2 tipos de núcleos atômicos, os estáveis e os que apresentam excesso de energia. Aqueles que são estáveis, tudo bem, ok, tudo certo. Vai ficar daquele mesmo jeitinho. Mas os núcleos que há, por alguma razão, excesso de energia, são justamente os núcleos que nós iremos chamar de núcleos radioativos. Aqueles que irão emitir radiação para se tornarem estáveis. Essa radiação ela pode ser na forma de radiação
alfa ou beta, pode ser pósitrons também, né? Existem algumas outras, mas alfa e beta são as mais importantes para a gente. E pode também ser radiação gama, né? Que é basicamente luz, um tipo de luz. Então, feita essa emissão, a energia, esse excesso de energia do núcleo vai diminuindo até desaparecer completamente e o núcleo se torna estável. Isso é o que nós chamamos de decaimentos radioativos, né? Então, só para a gente entender aí como é que funciona. Quando eu tenho a emissão de uma partícula alfa, aliás, o que é formalmente uma partícula alfa? A partícula alfa ela é formada por 2 prótons e por 2 nêutrons. Então, na prática, isso quer dizer que quando um átomo perde uma partícula alfa, a sua massa diminui em 4 unidades. E a razão para isso é porque a massa nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons aproximadamente, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o caso de um átomo de urânio que é instável, né? O urânio 235, justamente aquele utilizado em bombas nucleares, né? Então, ele tem 92 prótons e tem massa 235. Ao emitir uma partícula alfa, ele se transforma em outro elemento químico. Qual a razão dessa transformação? A gente caracteriza o elemento químico de acordo com o número de prótons. Então, como ele emitiu partículas alfas, ele está perdendo prótons. Passou a ter 90, quando antes ele tinha 92. Então, quem tem 90 prótons não é mais o urânio, agora é o elemento tório. E a sua massa passa a ser de 231. Isso é o que a gente chama de emissão alfa, né? Na emissão beta, o que a gente tem? Um nêutron se transformando em um próton. E nesse processo de transformação, a gente observa aí o aumento no número de prótons, né? Então a gente tem um exemplo do carbono 14 sendo transformado aí em nitrogênio. Carbono 6 prótons, nitrogênio 7. Nessa transformação, a gente tem a liberação de um elétron, né? Que é uma partícula beta, de neutrino e uma grande liberação de energia. Então, sempre que a gente falar de emissão radioativa, pense que alguma mudança está acontecendo no núcleo, seja com a emissão de partículas alfas ou com a transformação de um próton num nêutron ou um nêutron num próton, por exemplo, né? Dito isto, a gente observa que esse processo de emissão radioativa, ele é um processo natural, que ele acontece independente dos fatores externos. Isso quer dizer, na prática, que não importa se você está tendo o elemento químico num local muito quente ou muito frio, se você reparte ele em pedacinhos pequenos ou em pedaços grandes, isso não importa. A emissão radioativa só depende do próprio elemento químico. De forma que a gente observa que, para cada intervalo de tempo, que a gente chama de tempo de meia-vida, tá? Frequentemente chamado ou nomeado como T-meio, é o tempo necessário para que metade desses átomos emitam radiação e se transformem em outro elemento. Então, observa aqui, que no início, no tempo zero, eu tenho 100% de um material, sei lá, pode ser uma quantidade qualquer, e passados aí, 12 segundos, a quantidade que eu tenho é exatamente metade, 50%. Passado mais 12 segundos, eu tenho mais a metade aí sendo transformada, de 50 para 25, e assim por diante. Se a gente vai olhar aí os elementos químicos, cada elemento químico tem um tempo de meia-vida aí específico. E esse tempo vai mudando de elemento para elemento. Tranquilo? Então, a gente continua na nossa próxima aula falando aí sobre tempo de meia-vida, datação em carbono 14 e como isso pode influenciar aí, como isso faz a diferença no mundo moderno. Tranquilo? Tchau, tchau e até a próxima.